bem. O Natal mais feliz, o ano novo que eu chamo. Aos nossos ouvintes, é o Natal que eu amo. Um Feliz Natal e um próspero 2018. Estes são os votos da família Conectados para você. FUNSAI, há 120 anos, acreditando e investindo nas possibilidades. Maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, TechSoup Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, InfoAudio 9, Informa, automação de emissoras, CIC Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados. A FUNSAI conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Vim de longe pra te contar uma história bem divertida. Atenção, já vai começar. É um, é dois, é três. Tricotando palavras, tricotando palavras, tricotando palavras, tricotando palavras. Olá, tricoteiros e tricoteiras de plantão. Eu sou a Aninha e esse é o programa Tricotando Palavras. Vem chegando para a melhor hora da quarta-feira. Chama os meninos todinhos, gente. Chama todo mundo. Porque hoje é o nosso último programa ao vivo de 2017. E foi uma temporada de quase 5 meses de programa Tricotando Palavras. Acredita nisso? Alice? Nossa! Alice que acompanhou essa trajetória, participando, linda, maravilhosa. Gente, eu aprendi demais aqui na Rádio Conectados. Rádio é algo realmente fascinante. Um lugar bom para contar histórias. Agradeço imensamente todos os convidados que acreditam nesse projeto e abrilhantaram o programa Tricotando Palavras. Um beijo para eles. Clara Haddad, Camila Brumati, Thiago Guimarães, Ana Luísa Lacombe, Carlos Godoy, que já tá ligadinho aí que eu vi, da Companhia Mapinguari, Priscila Harder e Juliana Offenbecker, da Companhia Conto Encantos, Fábio Lisboa, João Luiz do Couto, Antônio Meira. E hoje com uma convidada também pra lá de especial, minha gente. Mas com ela a gente vai conversar já já. Um agradecimento especial também a todo mundo da Rádio Conectados. Eles que abraçaram essa ideia. A galera que faz esse programa acontecer junto comigo. Um beijo, Lucélia, linda, maravilhosa, que arrasa nas artes. Guga, que dá o maior apoio, gente, para poder fazer essa live aqui para vocês. E todo o apoio na produção do programa. E um beijo especial a todos os contadores de histórias que iluminam os caminhos das pessoas com as palavras. Minha sincera admiração por vocês. Espero que 2018 seja um ano muito feliz. Gente, um abraço também. Parece que é fim de programa, né, gente? Não é fim de programa, não. Já tá os abraços. É só o começo. Um abraço pra minha família, pra todos os meus amigos que participam e comentam aqui o programa, pra todo mundo que participa aqui do programa Tricotando Palavras. E, gente, vamos começar com uma linda canção de Natal, pra depois a gente bater um bate-papo especialíssimo com essa pessoa maravilhosa que tá do meu lado. Vamos ouvir! Esse Natal vai ser só alegria, hein? Vamos chamar todas as crianças, né, filho? Vamos lá, Claudinho. Vem, galera, vamos. Logo, gente, vem correndo. Todas as crianças, vai
guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim bom, blim bom, blim bom, bate o sino da matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim bom, blim bom, blim bom, o Papai Noel chegou, também trazendo presentes para a vovó e o vovô. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim bom, blim bom, blim bom, bate o sino da matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim bom, blim bom, blim bom, Papai Noel chegou, também trazendo presentes para a vovó e o vovô. Blim bom, blim bom, blim bom, bate o sino da matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim bom, blim bom, blim bom, o Papai Noel chegou, também trazendo presentes para a vovó e o vovô. Blim bom, blim bom, blim bom, bate o sino da... Eba! E hoje ganhamos de presente de Natal a presença deste sorriso lindo. Obrigada. Este sorriso encantador desta pessoa iluminada que veio de Cuiabá diretamente para a Rádio Conectados. Recebemos hoje a querida Alice Oliveira. Muito obrigada, Alice, pela sua presença, pela sua generosidade em compartilhar conosco suas histórias. Ai, Ana, eu que agradeço aqui, é um prazer estar aqui conectados com vocês, ouvintes, né? Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. Ai, que bom, Alice. Então, olha, então, gente, povo, chega aí, porque, ó, a coisa vai ser muito boa, viu? Oba, vai ser. Muitas histórias. Uma pessoa dessa não tem como não ser boa, né? Vamos combinar, gente. Alice, que é atriz, contadora de histórias. Alice, você também é formada em pedagogia. Queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória. Ah, sim. E é longa, hein? Eu sempre falo pro povo, pode dar aquela resumida. Isso, né? Pra poder o pessoal Mas acompanhar. É muito interessante, né? A gente conhecer as histórias das pessoas, né? Porque com cada um é certeza. único, né? Faz a parte da história dela, Com exatamente. certeza. Bom, Alice, né? Alice, eu acredito que eu sou daqui, viu? De São Paulo, do estado de São Paulo. Olha da só! cidade de Dracena. Aliás, um abraço para todos aí de Dracena. Tem muitos parentes lá ainda, né? Ó, povo de Dracena, se liga aí na Rádio Conectados. Exatamente, já anunciei lá pro pessoal lá. Bom, comecei mesmo a contar a história, não foi por aqui não, né? Por incrível que pareça, foi no estado de Mato Grosso, quando eu cheguei lá nos anos 90. A gente começou a trabalhar primeiro com teatro,
Mas por que você foi para Mato Grosso? Então, é aquela história, né? O irmão vai, aí vai levando a família, vai levando 1, 2, 3, e quando pensa que não, você já está em Mato Grosso. Já foi. Foi de mala, foi de cunha, foi de tudo. Nos anos 90 estava lá. Nos anos 94 eu comecei a trabalhar com teatro. Aí participar de companhias de teatro, com festivais, sabe aquela, né, grandes grupos, né? Comecei no grupo Cena 11, Teatro Mosaico, Teatro Nitella. A gente participou de bastante festivais e vários espetáculos. Então eu fazia vários locais ali em Mato Grosso e para outros estados. Mas a contação de história chegou na minha vida assim, um convite. Sempre que um convite é bom, né? A gente recebeu um convite na época, foi do Sesc Arsenal, que estava promovendo a Semana Literária, e convidou um contador de histórias maravilhoso para ministrar um curso para as pessoas lá de Cuiabá. E esse contador de história, por onde eu vou até hoje, eu falo, né? O contador de história José Mauro Brandt, foi meu grande mestre. Gente, eu adoro. Olha, na semana passada ele deu uma curtida no programa, eu fiquei super feliz. Ele tá no meu Facebook. Então ele deve estar conectado aí. Tomaras que ele esteja vendo isso. Eu também o conheci. Gente, ele é incrível, né? Exatamente. E foi com ele, né, que eu comecei a conhecer a contação de história. E na primeira vez que eu ouvi contar a história, dentro assim, da oficina, na sala, eu já me apaixonei. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu vou começar a pesquisar sobre esta arte. E de lá para cá, comecei em 2005. De lá para cá, não parei mais. Né? Aí começaram a vir os convites e tudo mais, né? Para participar de eventos, né? Ministrando oficinas. Aí eu fui começar a montar meu repertório. É claro, com dicas, comecei a procurar contadores de histórias por todo o Brasil e para o exterior também, conectando lá na internet quem é você, de onde você é. Depois fui montando o meu primeiro espetáculo, mas foi difícil o primeiro espetáculo. Foi assim agora, aqui em Mato Grosso não tem essa prática ainda, né? Pois de ir pra cena. Você falasse disso. Como que é contar histórias lá? Como que acontece isso lá? É uma coisa que tem bastante gente que faz, conta história? Agora tem mais, mas assim, muita gente conta história, aliás, todos nós contamos histórias, né? Sim. Mas na área artística, atuando, né, na cena, são poucos hoje, né? Eu comecei quase que pioneira, mas tem outros contadores que vêm do teatro também, né? Como eu, alguns já trabalharam em vários locais, mas eu comecei assim, falei, não, eu quero isso tornar uma profissão. E aí eu fui em busca, eu fui atrás de pesquisando, montando repertório. E na primeira apresentação fiquei super nervosa porque o público não estava acostumado com aquele formato do contador de história em cena, ele, a palavra e o público. Sem máscara, né? Bem diferente, exatamente, né? Diferente do teatro, que tem aquela quarta parede, mas que você usa a cena, é o espaço cênico ali, é uma narrativa da cena. Mas logo depois eu comecei a perceber que eu teria que sair um pouco de Mato Grosso para conhecer outros contadores que eu conhecia até então pela internet. E aí eu fui no primeiro festival que eu participei, foi o Festival de Porto Alegre, que lá eu conheci outros contadores, né? A gente fez esse intercâmbio, né? Vários contadores, foi lá no Festival de Porto Alegre, foi em 2011 mais ou menos que eu participei, porque quando eu voltei de Porto Alegre, eu já voltei com a intenção de montar um festival, um encontro... Calma. Em Cuiabá. Muita calma. Não vai avançando assim tudo de uma vez. Porque aqui o tempo é curto e aqui eu quero falar muito. Não, a gente vai falar muito. Mas Isso. me diga uma coisa. E esse interesse, já que o primeiro contato com a arte foi através do teatro, então, de onde veio esse interesse por teatro? De onde surgiu isso? Você já gostava, já tinha visto? De onde surgiu esse interesse? Por incrível que pareça, foi um convite também. Porque você fez pedagogia. Isso, mas foi bem depois. Você fez depois? Bem depois, né? Eu comecei primeiro no teatro, né? E trabalhando no grupo Cena 11. E foi, através de um convite, foi curiosidade, na verdade. Não foi assim para perder a timidez? Você falou assim, eu sou tímida, deixa eu fazer teatro. Não. Que acontece com muita gente, né? Isso, foi uma curiosidade. E quando eu percebi, já estava lá, né? Já estava participando e aí eu comecei a gostar daquilo, porque o teatro abre muitas portas, né? Assim, você
tem várias possibilidades de estudo, né? Trabalha com o corpo, trabalha com as técnicas, trabalha em grupo. Então, eu me apaixonei por esse universo teatral. Era teatro amador, no momento, até então. Eu me lembro, acho que eram umas 50 pessoas no Grupo Cena 11, que nós começamos. Muita gente. E foi em 94 isso, né? 94. E o encerramento era um espetáculo chamado Sobrevivências. Que sobreviveram poucos. O pessoal até fala isso, Início de né? processo sempre assim, né? A gente fala, tem um monte de gente. Depois, no Isso. decorrer... Mas quem ficou mesmo foi aquelas pessoas que realmente se interessaram, que tinham uma certa disciplina. Eu sei que foi paixão pela primeira vista também. E isso foi em São Paulo? Ou Não, tudo em Mato Grosso. Tudo em Mato Grosso? Tudo em Mato Grosso, Você sim. foi pra lá com quantos anos? Vamos pular para de idade? Mas foi nos anos... Não, a pessoa, assim, tá Isso. achando que é o quê, né? Programa da Sônia Abrão, né? 90. Nos anos 90 foi para lá. Nos anos 90. Isso, eu nasci em 72, façam as contas aí, por favor. A Lucélia é uma fofa, eu vejo ela dando risada, tão bonitinha. E quando, nessa época, eu já estava fazendo, assim, várias outras coisas, não sabia se eu queria mesmo trabalhar com teatro ou se continuava os estudos, mas eu nunca parei os estudos, né? Mas era assim, era de quinta a domingo, ensaio direto. Teatro, né? primeira opção, né? Primeira opção. Primeira opção. Né? E aí surgiram as propostas depois para ir para festivais, né? Montagem de trabalho. Era assim, 6 meses montando trabalho e apresentava um final de semana. Ai, sei bem, essa coisa do teatro, né? Um ano de ensaio, quantas vezes também? Um ano de ensaio para fazer uma apresentação. Ai, Jesus. Mas você tinha os festivais, né? Tinha os festivais que aconteciam, o Festival Mato Grossense, hoje não tem mais, mas naquela época eu percebia que era mais fervescente, assim, na capital, a questão dos grupos de teatro, né? Tem o Teatro Cena 11, tinha o Teatro do Ânima, né? O Teatro Unitela, que é o teatro da Universidade Federal, em que eu também participava, da Universidade Federal de Mato Grosso. O Carlinhos Ferreira, que foi meu diretor também na época. E também tinha o Grupo Tauá. Eu participei do Grupo Tauá com o Clodoaldo Arruda, acho que ele está assistindo a gente aí. Então, todo esse processo, eu nunca parei. Quando eu comecei no teatro, eu nunca parei. Depois de alguns anos, apareceu em Cuiabá, quer dizer, retornou a Cuiabá o Grupo Mosaico. O Grupo Mosaico, que quem é organizador, o diretor do Grupo Mosaico é o Sandro Lucose, que ele é de Mato Grosso, mas ele fez a universidade no Rio de Janeiro, montou o Grupo Mosaico lá e depois ele voltou para Cuiabá com a proposta de contratar atores locais. E nessa época eu percebi assim, que eu já estava quase querendo desistir do teatro, sabe? Depois de muitos anos, isso aí foi em 2000 e pouco. Aquela questão da dificuldade, né? De trabalhar com teatro. De se manter, né? Fazendo Isso. o que a gente gosta. Então, aí meu último grupo de teatro, um grupo mesmo assim que viajou pelo Brasil, foi o Grupo Mosaico do Sandro Lucose, né? Foi um diretor. O grupo existe até hoje também, tem alguns trabalhos aí rodando pelo Brasil, mas a gente rodou muito, né? E depois aí eu comecei a trabalhar com oficinas, sempre oficinas de teatro, viajando para o interior. Aí surgiu o SESC, né? O convite do SESC também para trabalhar em várias atividades que o SESC Mato Grosso oferece até hoje, né? Então comecei a trabalhar muito lá e foi lá que eu descobri diretora, montando espetáculos, teatro infantil, teatro para infância. E fiz vários trabalhos lá e lá que eu cheguei a 2005, descobri a contação de histórias. Gente, que bárbaro. E você também, você chegou a trabalhar na educação formal ou não? Como professora? Não, só em projetos culturais, né? Em projetos... Mas muito bacana, né? A pedagogia, ela apoia, né? Dá um caminho, um direcionamento suporte. legal, né? É um suporte para que você possa desenvolver outras atividades, nem sempre em salas de aula, mas também você pode desenvolver outras atividades na área cultural. No meu caso, era teatro. Sim, então, eu sim. elaborava projetos para ir... até tem um projeto que eu elaborei e foi aprovado pela SEDUC em 2009, chamado Seja um Contador de História. Seja com C, porque era o Centro de Educação de Jovens e Adultos. E lá naquela época eu fui trabalhar a contação de histórias com jovens e adultos, que foi para mim uma experiência maravilhosa. Foi um ano de trabalho, resultou
festival no final do projeto, em que eu atendia 5 unidades do SEJA, né, para trabalhar com contação de histórias. E aí eram histórias de vida, depois aos poucos a gente foi trabalhando com a questão literária também, das histórias, mas eles elaboravam as próprias histórias. Nossa, os contos, né, de histórias que eles ouviam, e aí eles escreviam, tinha um apoio também da professora de literatura que acompanhava o projeto, e foi um trabalho muito bacana. Eu acho que foi nesse momento que começou a aparecer mais convites, quando eu comecei a ministrar oficinas e cursos, né, oferecendo cursos para esse projeto. Foi a partir daí. E sobre, você falou agora que as pessoas escreviam, né, suas histórias, usavam, né, todo o seu repertório, né, sua criatividade também. Você ouvia muitas histórias na sua infância? Então, tem as histórias que meu pai contava, que eu acho que, assim, a maioria de nós já ouvimos essas histórias do interior, né, interior de São Paulo, Dracena. E eu morei em fazenda, era uma linda fazenda na região da Java Paulista. E naquela época as pessoas ainda tinham o hábito, à noite, né, você senta naquela varanda, e aí começa a ouvir as histórias ali que o vizinho chega, né, para contar um caos, ou contar uma notícia. E meu pai gostava de contar muitas histórias de assombração. Os pais adoram, né? Eu também. Era aquela história assim, vamos colocar medo para todas essas crianças dormir daqui a pouco, né? Eles querem história, né? Eles querem história de medo? Eles não, aí eles de arregaçam, né? E eu cresci nesse universo de ouvir histórias de assombração, mas a história assim da mula sem cabeça, história do lobisomem, história assim do pai do mato, do saci. E quando chegava a época de meu pai contar essa história do saci, depois de adulta que eu fui perceber que era na época que eu assistia muito Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu não perdia um capítulo do Sítio Pica-Pau Amarelo. Então imagina, na fazenda, tem assim, o que fazer? A gente brincava muito. Nós somos em 3 irmãos, mas 7 anos de diferença um do outro. Então, quando o outro já estava adolescente, por exemplo, no meu caso, eu fui uma menina que brincou muito sozinha na fazenda. Mas eu adorava isso. Isso não é... Porque a gente criava, imaginava, inventava, e todo esse universo da oralidade que meu pai contava e minha mãe cantava. Aliás, minha mãe cantava uma canção que até hoje eu não esqueço. Canta pra gente. Guardo aqui no meu coração, que tem a questão da afetividade, né? Da família. Era assim... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3. Casinha de bambuê, cercada de bambuá, feita pra mamãezinha onde canta o sabiá. Sabe que esses momentos assim, porque até nas minhas oficinas, hoje eu falo dessa questão da afetividade, né? Do afeto. Quando uma criança ouvir uma história dos pais, né? Da mãe, de quem for, dos parentes que estiver ali próximo, o quanto é importante, né? A criança desde pequena, porque ela vai crescendo com esse universo da oralidade ou das músicas também que contam histórias. Sim. E leva a algo bom. E fica tudo na memória, né? São as histórias que ficam na memória. E a gente, já dizia o Eduardo Galeano, né? Somos feitos de histórias. Exatamente. Que estão todas em nós. Não, e você carrega muito essa afetividade, né? Sim. É visível isso em você. Obrigada. A gente nunca tinha batido um papo assim, né? Não, só pela internet, né? Muito rapidamente, pela internet, gente, como é diferente, né? Como é bom a gente... Olho no olho. Como é bom conhecer as pessoas, conversar, né? É outra coisa, né? Sim, tem essa coisa da internet que... a gente rápido, né? A gente sabe que existem diversas pessoas, né? Como você falou, diversos contadores de histórias e tal. Mas nada como ao vivo, né? Você ouvir, você trocar, né? Com a pessoa, como a gente... trocou aqui antes de começar o nosso programa, a gente já conversou bastante, né? E é muito bacana isso, né? E você carrega isso com você e transpassa, assim, pelo menos, não pelo menos para mim, não, tenho certeza que para todo mundo, assim. Obrigada. Muito bacana. É bom ouvir isso também, né? Eu acho que tem as características de cada contador, né? O contador tem que ter isso também, tem que ter o reconhecimento da sua própria história, para que ela seja apresentada no momento que você for contar uma história, montar o seu repertório, esteja ali a sua história presente também.
É algo que todos os contadores de histórias, né, e todos nós já sabemos, é algo que vem do coração. Com certeza é isso, porque a gente traz uma vida toda. E o incrível é que as fases da nossa vida vai mudando. A história que eu conto hoje, que eu conto já há 5, 6 anos, a cada momento que eu conto ela é diferente. Porque tem algum momento na minha vida que eu estou passando por algo que aquela história ali me diz algo. E que eu vou contar ela de outro jeito. É a mesma história. Então eu acho mágico por isso, né? O ofício de ser contador de história e a responsabilidade que ele tem diante do público, seja qual o público for, criança ou adulto, né? Você tem essa responsabilidade, você traz mesmo ali um presente, né? Uma mala cheia de história, né? Um carrinho cheio de E por mais que, às vezes, você não teve um dia bom, né? Acontece, né? Sim. Você não teve um dia bom, mas aquele ato de você compartilhar, né? Com outras pessoas, te transforma. Com certeza, né? A gente é transformado pela Nesse história. final de ano, por exemplo, eu tô super na correria, Quem não sabe? tá, né? eu e o mundo, né? Exatamente. Super na correria e tal, vários compromissos. E aí você fala, nossa, pera, deixa eu me reconectar aqui. É um momento único ali, né? Aquele encontro com aquelas pessoas é único. E eu preciso me entregar, né? Com certeza, é exatamente isso, né? E... Que bom que a gente tem pode fazer isso, né? Porque tanta gente acaba ficando mecanizado, né? Com a correria do dia a dia. Isso, eu fico imaginando mais São Paulo, né? São Paulo e outras cidades e metrópoles enormes que tem, né? Sempre a gente tem um momento de respirar e vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, nosso país é repleto de riqueza cultural. Eu sou uma apaixonada pela cultura tradicional brasileira. Procuro sempre conhecer o nosso país, né? Que é muito vasto, né? E aí eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre Cuiabá, né? Quais são as riquezas de lá, as manifestações culturais? Sim. Bom, eu sempre falo assim, né? Olha, todos têm que conhecer Cuiabá, porque Cuiabá, assim, é um lugar tão caloroso, sabe? Me leva! Me leva que eu vou. Vamos lá. Cuiabá me recebeu super bem, né? A questão do calor humano também, do calor, o clima, né? Tudo isso aí parece que colabora para a receptividade de quem chega lá. E eu digo sempre assim, ó, quem for em Cuiabá e não comer cabeça de pacu... Cabeça de pacu? Cabeça de pacu. Sabe o que é pacu? Pacu é um peixe. Vamos dizer, igual o cuiabano, é um peixe da nossa região. E quem comer cabeça de pacu, nunca mais sai de Cuiabá. Então, assim, a gente, quando recebe uma visita, tem que comer a cabeça do pacu. É um sapadão, assim, de peixe, sabe? A gente falou que tem que comer a cabeça de pacu. Mas tem que comer a cabeça? Tem que comer a cabeça do pacu. E o peixe todo também. Ai, gente, a cabeça, olha, eu não uma das iguarias que nós temos lá. Tem também a farofa de banana, né? Um arroz com pequi, que é uma delícia, né? Maria Isabel, que é carne seca com arroz, né? E farofa de banana. Ai, não fala que eu já tô com horário fome. do almoço, né, gente? Vai tendo aí, salivando um pouquinho. Mas Cuiabá é uma cidade, assim, que... Agora a gente está um pouco num momento caótico, né? Da questão das obras, né? Da herança da Copa. Né? Mas tem os lugares bonitos de Cuiabá ainda, né? Que é na margem do rio Cuiabá, que eu sempre gosto de ir lá na comunidade ribeirinha, São Gonçalo, Beira Rio, onde tem as nossas raízes do folclore, que é o nosso siriri, o nosso cururu, né? Tem o grupo também Flor Ribeirinha, que é um grupo que está aí representando Mato Grosso até para o exterior. Foi premiadíssimo, né, com vários prêmios pelo Brasil afora e pelo exterior também. Então, essa comunidade ribeirinha, incrível que foi um dos primeiros lugares que eu morei, foi ali próximo. Né, eu morei ali no Copema e fica próximo ali do São Gonçalo, Beira Rio. Então, eu sempre ia visitar. Aliás, tem um espetáculo meu chamado Lendas e Mitos do Rio Cuiabá, que foi algumas pesquisas que eu vim fazendo, né, naquela região para descobrir as histórias daquele lugar. Nossa, aliás, deve ser lindo. Vou contar uma história de lá hoje para vocês aqui, viu? Fiquem conectados. É já já. E você tem preferência por contos que são da tradição oral ou isso... Não, depende muito, né? Eu comecei montando trabalhos, assim, de espetáculos, né? Eu pesquisava as histórias e aquelas histórias que me tocavam, eu falava assim, não, acho que tem algo a dizer, né?
parece que fica coçando para contar aquela história, né? Então eu fui muito assim. Algo que te pega, né? Eu até coloquei, a gente na emenda, que eu coloquei aqui numa das perguntas, se você escolhe a história ou a história te escolhe? Eu acho que é as duas coisas, viu? Não sei, uma simbiose, assim, uma mistura de história que me escolhe, depende do momento, né, que você está. De repente ela você escolhe ou ela te escolhe, mas você vai contar depois de num outro momento, né? Tem história que parece que realmente é ela que nos escolhe. Porque você lê a história e você fala assim, puxa vida, eu vou contar essa história. E de repente ela fica ali guardada, porque parece que não é o momento de ser contada. Para você, né, no caso. E aí você fica pensando, mas que dia que eu vou contar aquela história? Eu tenho que montar aquele trabalho, parece uma história tão linda, né? E tem história que você ouve, por exemplo, você vai na comunidade ribeirinha, você fica ali ouvindo os ribeirinhos conversando, de repente, de uma forma natural, ele solta um caos ali. Que alguém contou que ali naquele lugar aconteceu assim, assim, e você fala assim, puxa vida, olha isso, né? O jeito do contador tradicional mesmo, da narrativa, o jeito do olhar dele, da paciência. Então, tudo isso aí é material para que você possa, né, absorver e, de repente, levar isso no momento da contação. Então, acho que o contador de história tem que ser um grande observador, tem que olhar assim para as coisas de um olhar poético, eu sempre falo isso, né? Ai, que lindo! E saber, além do ouvir, é saber escutar. Porque ouvir, né? Aqui, os ouvidos, mas o escutar vai além do ouvir. Então, esse escutar é a escuta das coisas, a escuta do lugar, né? Do momento, do momento que você lê um livro, que você lê uma história, daquele momento íntimo ali seu, de você com a história. E, de repente, quando você está ouvindo alguém contar a história também. Isso contribui muito. Então, independente de ser da oralidade ou da literatura escrita, eu mergulho em todos os universos. Sim. Eu mergulho mais. Sim. Vamos ouvir uma história? Vamos ouvir uma história. Vamos ouvir uma história, gente. Deixa eu só ver que aconteceu um caos aqui agora. O caos chega assim, né? Absurda. Que eu não sei como que tá acontecendo isso. Parece que é uma estrelinha. Gente, né? tira essa bolsa daqui, gente. Pelo amor de Deus. É uma estrelinha que Sabe o que é? É uma estrelinha da história de Natal que a gente vai contar. Eu acho que ela está anunciando a chegada de uma história. Sabe o que é isso? Que vem de o celular longe. dentro da rádio, viu? Desligue. Mas, na verdade, acontece. São 2 celulares. É por isso. A pessoa, assim, que precisa trabalhar muito, gente. Mas acontece isso. É normal. Eu te falei, sempre tem uma dessas. Vamos ouvir uma história. Pra quem tá na live... É verdade. A câmera tá mais focada pra ela? Legal. Vamos ouvir, então. Ok. É uma história incrível que me faz lembrar uma canção. Uma canção que vem lá de Mato Grosso, que começa mais ou menos assim. No caminho da chácara de Inhoti, com uma chapa de chumbo chapado no chão, cachate cheio de matichichô, tchum tchum, maço de gente chamando pujão e gritavam tchá, tchê, ti, tchó, tchu, matichichô, te gritavam tchá, tchê, ti, tchó, tchu, matichichô, tchu. Chuva choveu, cotipó encheu, matiti rodou e o pet comeu. Chuva choveu, cotipó encheu, matiti rodou, pet comeu. Gente, salva de palmas pro nosso Siriri Cururu de Mato Grosso. E foi assim que essa história aconteceu. Lá pelas bandas do caminho da chácara de Inhotico. Dizem que daquele dia, 2 compadres se encontraram. E foram logo dizendo: Ô, compadre, como é que vai o senhor? Tudo bem? Como é que tem passado aqui a família, todo mundo aqui? Tá tudo bem, compadre? Compadre, aqui tá tudo bem. Graças a Deus, tá tudo tranquilo aqui na beira do rio Cuiabá. Compadre? Espera aqui, compadre. Vou lhe contar um caos, não sei se o senhor já sabe. Mas o senhor já ouviu um caos que diz que se o senhor pegar a cabeça de um porco e jogar ali na barranca do rio Cuiabá, bem naquele poço, o senhor pode encontrar lá um bichão? O quê, compadre? Bichão? O que é isso, compadre? Isso é história que o povo conta, não acredito nisso não. Mas, compadre, tô te dizendo, é bem ali naquele poço. Bom, se o senhor acredita, e se o senhor não acredita, não vou fazer nada, não é que eu posso fazer. Bom, eu vou embora que eu tenho mais o que fazer. Gente,
E nesse encontro desses dois compadres, ficou essa história no ar. O compadre foi embora e o outro compadre ficou. Mas o compadre ficou assim pensando, caramelando, matutando. Será que isso é verdade? O compadre não ligou não, foi cuidar da lida. Passou-se uma semana. E lá pelas tantas assim, num sábado, tantas horas do sábado, a comunidade inteirinha resolveu se juntar para matar um porco. Naquela época as comunidades, todo mundo se ajudava. E aí ali limpando o porco, matando um porco ali, todo mundo se ajudando. De repente o compadre olha para o lado e vê a cabeça do porco. O compadre arregalou os olhos e pensou. Lembrou da história que o outro compadre contou. O compadre foi bem devagar, pegou a cabeça do porco e foi indo lá para as margens do rio. Quando chegou lá no rio, viu que ali mesmo tinha um poço, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou a cabeça do porco e blum, 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 jogou dentro daquele poço. O compadre ficou assuntando. Não aconteceu nada? Aí, minha gente, pá, não aconteceu nada. A cabeça afundou no rio, sumiu, desapareceu. Mas aquele compadre só tinha mesmo a história para me contar, viu? Não acredito nisso não, minha gente. Eu vou embora que eu tenho mais o que fazer. O compadre voltou para casa dele. E como já era tarde, assim, já estava escurecendo, e lá na comunidade as pessoas dormem cedo, o compadre foi lá dormir com a esposa, com os filhos. Todo mundo já tinha terminado o serviço, foram dormir também. Ai, Ana Paula, acontece que foi quando foi assim lá pelas tantas da madrugada. Não é que o compadre escuta um barulho lá fora no quintal. O compadre ficou assuntando. Mulher, mulher, você tá ouvindo barulho lá fora? Ah, Maria, não tô ouvindo nada não. Você tá sonhando, tá tendo pesadelo? Não, mulher, é um barulho que tá vindo lá do quintal do lado do rio. Será o que é? Aí é o que vou saber? É porque você não vai lá, homem, você não é corajoso? Vai, eu sei. Eu sou corajoso mesmo, vou lá ver o que tá acontecendo. E nisso, o compadre pegou o lampião e saiu bem devagarzinho. Abriu a porta da casa. Quando olhou para o quintal, era noite de lua cheia. Tava meio assim lusco-fusco, sabe? Um pouquinho claro, um pouquinho escuro. E o compadre percebeu, ouvindo o barulho do lado do rio. O compadre foi andando devagar, devagar, e se aproximando do rio. Quando ele chegou perto do rio, que ele olhou para o alto, as copas das árvores estavam todas balançando de um lado para o outro, mas não tinha um vento sequer. O compadre falou: o que é isso? O que está acontecendo aqui? O que as árvores estão se movimentando? Eu não estou vendo nada, não tem vento nenhum, é noite de lua cheia. Quando o compadre olhou para a margem do rio Cuiabá, ele viu que as águas estavam aumentando. As águas estavam aumentando, aumentando. Quando o compadre percebeu, ele olhou para o chão, que ele levou o lampião assim, clareou. O barranco do rio estava rachando. A terra estava rachando para o lado dele. E de repente ele ouviu um estrondo, um barulho esquisito vindo das profundezas da terra. O compadre, mais que depressa, saiu correndo, chegou na casa dele, bateu a mão na porta e depois começou a chamar a mulher. Mulher do céu, pega as crianças, chama os vizinhos, pelo amor de Deus, pega as crianças, vamos embora, vamos minha gente, que o rio lá tá enchendo, vai acabar desbarrancando tudo, minha gente, vamos depressa. E sai todo mundo correndo, desesperado, pega uma coisa, pega outra, e saíram correndo pela margem do rio, assim, afastando da casa até chegar no meio da mata. Ficaram lá aquele povo, todo mundo com medo, assombrado. E o barulho lá fora. O barulho lá na região do rio. A destruir tudo. Ficaram lá a madrugada inteira. Quando o dia estava amanhecendo, as pessoas foram saindo. Bem devagar. Quando chegaram no lugar das casas, não tinha mais casa. A terra havia rachado ao meio e as casas sendo engolidas pelos buracos. De repente... Mãe, pai, depressa, socorro! Vem aqui depressa! Mulher do céu, é o nosso filho que está na barranca do rio, minha gente, vamos lá ver o que está acontecendo. As pessoas foram em direção da voz do menino. Quando chegaram, o menino estava paralisado, apontando o dedo para o chão. Quando foram ver, era a cabeça do porco
só no osso. E nesse momento, debaixo da terra, ouviu-se um barulho, um estrondo que vinha vindo. Minha gente, vamos embora daqui, depressa. Vamos, meu filho, sai daqui de perto, vamos, minha gente, vamos, aquele barulho está vindo de novo, vamos depressa, vamos sair daqui. E as pessoas foram pegando o que sobrou da casa e foi pegando, e de repente pegaram o rumo da estrada, desapareceram. Sabe que essa história aconteceu? Bem no dia, foi neste dia que surgiu a lenda do Minhocão do Pari. Por quê? Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari. Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari. Bicho feio como este, eu não sei nem nunca vi. Bicho feio como este, eu não sei nem nunca vi. Ele destrói os barrancos, ele assustou o Zé. Ele destrói os barrancos, ele assustou o Zé. Se você vê tchão rateando, então pode dar no pé. Se você vê tchão rateando, então pode dar no pé. Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari. E foi assim, Ana Paula, que essa história aconteceu. Rio acima e rio abaixo. E quem gostou aí, que conte mais 4, viu? Gente, que medo, que medo. Ficou com medo? Fiquei assustada, gente. Essa é a história do livro da Dunga Rodrigues, que é uma grande folclorista lá de Mato Grosso. Lendas de Mato Grosso. E conta com o surgimento lá da nossa lenda, né? Que é o Minhocão do Pari. Se você for um dia em Mato Grosso, em Cuiabá, qual que é a lenda do lugar? É a lenda do Minhocão do Pari, um bicho, um monstro, né? Que sai das águas do rio Cuiabá e revira tudo, né? E a canção, que essa que eu cantei também, é do seu Samuel Sena, do músico Samuel Sena. Se você estiver aí assistindo, seu Samuel, obrigada pela música, viu? Olha, acho que as crianças entram em pânico, hein? Elas adoram, porque lá na região as crianças conhecem. Nossa, elas gritam, né? E é só na oralidade, assim, que eu conto, né? Tem um instrumento que eu faço um som no momento, mas na oralidade também. Elas adoram. Olha, e acho que esse assunto vai entrar no assunto que a gente vai conversar aqui. Opa. Olha como o tempo está passando. Falta 15 minutos para 1 hora. Ah, pronto. Jesus, ainda bem que deu para ouvir uma história, né? Olha só. Você tem diversos espetáculos de contação de histórias. Tem esse com as lendas, né? Lendas e mitos do Rio Cuiabá, né? Do Rio Cuiabá. E você tem outros. Tem histórias birutas e batutas, né? Tem contos de princesas africanas, né? E tem o mais recente agora, que é histórias da nossa infância. Isso, eu só quero saber tudo. Me diga uma coisa, são espetáculos. Você, como que é? Você constrói sozinha esses espetáculos? Ou você tem alguém que ajuda numa direção? Eu percebi que alguns espetáculos você tem uma cenografia, você tem iluminação. Como que funciona? Então, quando eu iniciei a contação de história, eu meio que fiz tudo, né? Eu fui pesquisar as histórias, montei o repertório, ensaiei essas histórias, né? Memorizando as histórias e pensando já nessa ambientação do espaço, nesse figurino, vamos dizer assim, nessa composição de como que eu iria me apresentar como contadora de histórias. E como lá no início, essa prática de ser contador de histórias em cena não havia muito, né? O público ainda não estava acostumado, eu pensei em algo mais elaborado, né? Então eu sentei, realmente fiquei imaginando, né? Como seria essa contadora de histórias aqui em Mato Grosso. E eu desenhei, depois fui atrás de tecido, comprei o tecido, procurei uma costureira e fui explicando para a costureira como montar, o que eu queria, mas para que isso, né? O que você quer com isso? Não, eu tinha que montar do meu jeito, né? E depois que eu fui montando os outros espetáculos, isso já foi, assim, eu tive que fazer mais um trabalho diversificado, né? Eu tive que contratar alguém para poder elaborar meus figurinos a partir das histórias que eu fui pesquisando. Eu contratei um músico também para pensar a questão da musicalidade das histórias. Então eu fui agregando, né, outras pessoas para o meu trabalho. Então não há uma direção, um olhar de fora, digamos, né, igual é no teatro. Tem um diretor que me dirige. Não, eu tenho que sentir a história, eu tenho que pensar na história. E talvez alguma dica, né,
que a pessoa olha, mas por que você não fez isso, né? Uma dica, uma sugestão, assim, às vezes a gente aceita, né? Ou até mesmo no momento que você está contando histórias, o próprio público te entrega algo. Acho que isso acontece muito com a contação de histórias, Muito, né? muito. A criança, você fez um gesto, de repente a criança fala ali, e você fala, puxa, não é que interessante essa ideia que ele me passou? Tem uma emoção que você tem, né? E aí, de repente, às vezes acaba até, né, partindo um pouco como teatro. E você repete, talvez, né, também aquela... Exatamente. Mas a criança, ela, quando ela realmente gosta da história e ela está ali participando, tem alguns movimentos que eu faço hoje da história que foi a própria criança. O seu termômetro é o público, né? É o público. Sons, músicas, né? Eles cantam juntos. E eu acho que é isso, né? Quando você faz algo que vem de dentro, né? Do seu coração, você tem o desejo de cantar determinada canção ou de usar determinado objeto. Isso não é uma coisa... como que superficial, é algo que vem de dentro, né? Você tem vontade de usar aquilo, é uma né? percepção que você tem do que você está propondo, né? Do que a história pede, da forma que ela pede para ser contada. E aí eu percebi que as histórias, não sei se talvez o teatro me ajudou muito nisso também, né? Na questão da expressividade, a questão da musicalidade das histórias. As histórias contêm essa musicalidade, o tom da voz. Às vezes eu conto a mesma história diferente para o público, para a criança eu conto diferente, né? As tonalidades da forma de contar é diferente. E aí eu percebi e comecei a pesquisar objetos sonoros. Então, eu fiz essa pesquisa muito incrível. Muitos efeitos sonoros que eu apresento e coloco na história, foi através disso, de ouvir a história, de saber ouvir essa história, saber escutar a história, né? Aí eu pego um instrumento, alguns eu confeccionei, outros eu adquiri em feiras de artesanato. É assim, eu vou em feira de artesanato, eu fico enlouquecida. Nem me fale. Quero comprar tudo que for de objeto sonoro, para compor. Então, eu fui criando meu próprio estilo de contar. E é claro que também os músicos que me acompanham, né? No momento agora tem o Ricardo Porto, esse olhar mais técnico, né? Das músicas, né? Que podem compor um espetáculo, e músicas que as crianças talvez cantem juntas, né? Assim, as histórias regionais, né? Histórias de Cuiabá, elas se identificam, né? Então é muito importante quando o público também identifica com a história que está sendo narrada, eles vivenciam mais essas histórias, né? E público que não conhece fica muito curioso. Eu vi o seu olhar aqui, né, de curiosidade. Que música é essa? Que estranheza. Cria estranhamento, né? Nossa, o que vai? Mas eu pensei, acho que vai vir uma coisa boa aí. Uma coisa esquisita. Isso, exatamente. Por isso que tem meu espetáculo, né? Histórias Birutas e Batutas. E sobre o projeto Contos do Mato? Eu achei esse nome, até coloquei, adorei esse nome, Contos do Mato. Então, esse foi um projeto, assim, que surgiu a partir daquela ideia, retomando lá, né? Quando eu fui no primeiro festival, né? Que eu voltei totalmente, assim, motivada a promover um festival, um encontro de contadores em Mato Grosso, que até então não havia nenhum registro de encontro de contadores em Mato Grosso. E aí eu tive a ideia de escrever, né, no edital do PROAC, né, todo ano abre um edital na Secretaria de Estado de Cultura, e eu falei, não, vou escrever esse projeto, e já vinha assim, tudo formatado na minha cabeça, porque o que eu vi em Porto Alegre, a questão da logística, né, os convidados, os contadores, como que funcionava, agendamento escolar, tudo. Então, toda essa organização, porque assim, né, a gente é contadora de história, é atriz, é produtora, é assessora de empresa, é tudo, né? A gente é tudo, né? A gente está pronto para o que der e vier. Exatamente. Então, eu elaborei esse projeto, ele foi aprovado, o primeiro foi em 2012, né? Foi uma honra, assim, para mim, felicidade imensa. Não, mas aliás, antes de 2012, elaborei um outro projeto e chamei uma amiga minha, que é a Mazé Oliveira. Mazé Oliveira deve estar ouvindo aí, é uma grande parceira dos projetos que eu idealizo. Ela vai na parte, né, na parte ali da burocrática de formatar um projeto. Foi em 2009. Eu comecei em 2005. Em 2009 nós inscrevemos um projeto naquele prêmio Miriam Muniz, né, da Funarte. E assim, sem muita pretensão, sabe? Mas a gente já queria fazer. Então, naquele momento eu ganhei o prêmio. Nossa, para mim foi eu fiquei assim, vislumbrado. Como assim? Eu recebi um prêmio já de cara, assim. Então foi o primeiro Contos do Mato.
Porque não era, na verdade, um festival e nem um encontro. Era o meu trabalho para ser rodado pelo Sim. Mato Grosso. Então, eu recebi o prêmio para rodar com a contação de história, levar a contação de história para todos os lugares em Mato Grosso. Eu fiz várias cidades. E o Contos do Mato veio depois, 2012, com o edital. Depois, 2014 também. Que foi o festival. Foi um encontro nacional. Encontro. E fala pra gente desse encontro. Como que foi? Como que é organizar um encontro como esse, né? Com tantos contadores de histórias? Como que foi a repercussão disso lá em Cuiabá? Então, no primeiro encontro, eu estava tão assim apaixonada pelo que eu estava fazendo. Eu havia conhecido vários contadores e quando nós recebemos, né, a notícia de que havia aprovado, nós enlouquecemos, né? Então, como a Mazé Oliveira também, que é produtora, ela também é atriz, então a gente gostou de fazer tudo assim muito organizadinho. Nós queríamos assim receber muito bem os convidados. E os convidados foram pessoas que eu já tinha contato, então foi uma carta aberta, convite mesmo. Eu liguei para a pessoa, né? Olha, você quer participar do encontro, né? O nosso primeiro encontro em Mato Grosso, né? Então, por ser o primeiro encontro, houve assim, da mídia, das redes sociais, tudo, houve um grande boom, sabe? Foi um auê, assim, vamos dizer, um acontecimento mesmo. Então, na época, eu me recordo que vieram pessoas, várias caravanas do interior do estado, para saber, nossa, mas é um encontro mesmo, um encontro nacional de contadores. Então, foi um encontro muito feliz. Foi um encontro muito feliz, onde eu priorizei a questão dos contadores estarem todos próximos, no mesmo lugar, né? E para compartilhar as histórias. Até para mim também conhecer mais as histórias de cada um, o trabalho de cada um. Porque na correria que você estava na organização do evento, às vezes você não... Só dessa forma para conseguir estar um pouco mais próxima, né? É incrível que às vezes eu estava na organização do evento, né? Mas eu queria estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ver todo mundo, né? E na época o Sesc Mato Grosso foi um grande parceiro, né? Do projeto, tanto no primeiro encontro, né, e o segundo, que foi em 2012, 2014, o Sesc abriram as portas, né, para receber o evento. E toda a cidade, né, elas abraçaram o projeto lindamente, assim, oficina para professores, né, para os artistas. Ai, que delícia! Sessões de contação de história, maratonas, foram 3, 4 dias, assim, intensos, né? Foram 2 encontros que você organizou. 2012... 2014. Espero que venha mais por aí, viu? Não, o pessoal me pergunta até hoje, mas eu encontro, né, o encontro lá de Cuiabá. Eu falei, não, ele está guardado. Uma hora ele vai surgir novamente. Olha, torço para que isso aconteça, né? Porque realmente fortalece a gente, né? Esses encontros. Com tudo... Às vezes a gente, contador de histórias, é muito solitário também, né? Fica no dia a dia. Nossa profissão é uma profissão solitária, né? Então, quando você tem a oportunidade de ver, de compartilhar com outros contadores, a rádio aqui acaba me proporcionando isso, né? Quando que é ótimo, eu encontro com vocês e ouço as histórias, né? É ótima essa ideia de ter a rádio, né? De proporcionar para os contadores virem aqui, né? Falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sigo, viu? Ai, gente, ó, a Alice é uma seguidora, assim, bastante presente. E compartilha também, é muito bom isso. Muito bacana, e é bom pra gente também essa divulgação, né? E, Alice, nosso tempo tá esgotando. Nossa. Como encantar com histórias? Você que é uma pessoa encantadora. Nossa, obrigada, né? Você também, encantadora. Vamos ficar aqui rasgando cedo. Vamos ficar, gente. Tricotando aqui. Como encantar com histórias? Falar de encantamento, uma frase que eu sempre levo para onde eu vou, que é uma frase da Lenice Gomes, que eu a conheci também, quando ela diz assim, né? Só encanta quem estiver encantado. Então, esse encantamento vem da paixão pela profissão. Vem pela responsabilidade que você tem ao contar história para alguém. De você ir compartilhar essas histórias. Então, eu acho que é algo muito pessoal mesmo. É algo muito pessoal que a gente vai construindo ao longo da vida. Né? Porque quando você ama o que você faz, não importa se você está bem ou não, mas naquele momento que você está ali trabalhando, né, apresentando a história, contando a história, tudo se transforma.
Tudo se transforma, tudo não é uma viagem, né? Não é você falar assim, mas você está viajando, né? No mundo do lúdico, né? Não é isso, no mundo do encantamento, porque a vida não é só encantamento. Mas acho que as histórias, elas nos pedem isso. Mas nem todo momento as histórias têm que ser só em finais felizes, exatamente, né? Não necessariamente, porque a vida ele se dá, né, por uma outra questão. Exato, né? E a vida nos proporciona esses encontros com as histórias, porque as histórias faz parte da vida humana, né? É inerente ao ser humano contar histórias. Então elas estão presentes. E para nós é uma honra poder compartilhar essas histórias a qualquer momento, né? E para ser um contador de histórias, precisa de algo específico, assim? Você acha? É o amor pelas histórias, pela profissão, o respeito ao próximo, né? Porque a gente trabalha ali, a gente fala assim, é olho no olho, né? Você tá em frente ao público, então você tem que gostar de gente. Você tem que ter essa empatia com as pessoas. Né? Porque não é algo assim, eu vou contar minha história aqui, né? E as pessoas que quiserem que ouçam, ou não, né? Não, tem que ter esse elo de ligação, porque a gente está falando de algo que é inerente ao humano, é uma arte milenar, carrega tantas informações numa história, seja ela de agora ou de anos e anos atrás, seja ela milenar. Então, é aproximação humana mesmo, é olho no olho, é estar ali sentindo, percebendo, sabendo escutar. Então, eu acho que isso é muito importante, importante. Com certeza. Vamos fazer uns agradecimentos aqui, que a gente está chegando ao fim, infelizmente. Nossa, professor, uma pessoa especial, tem que mandar uma Tânia escreveu aqui, Danilo Wagner, a Clara também não está aparecendo agora, mas eu tinha visto que ela tinha escrito. Um beijo para todos vocês que acompanharam o nosso programa. Manda um beijinho, manda também tua página para o pessoal acessar. Minha página, né? É só procurar Alice com 26 Oliveira, vocês vão me encontrar. Eu quero, um beijo do fundo do meu coração pro Carlos Godoy, né? Que beijo, é muito especial, que eu amo de paixão. Dá todo um apoio, porque né? Porque dá um apoio há muitos anos, né? E toda a galera, o pessoal lá de Cuiabá, né? O meu irmão Wagner, lá de Dracena, né? O pessoal de Dracena aí, todos os contadores de histórias aqui de São Paulo. Beijo. Gente, um beijo pra vocês. Um Feliz Natal, Alice, muito obrigada. A gente vai se abraçar já. Um Feliz Natal, um 2018 maravilhoso. Acompanhe a programação da Rádio Conectados. E 2018 nós estamos aí novamente. Um beijo, galera! Você ouviu mais um programa com a marca Rádio Conectados. Inscreva-se no canal da Rádio Conectados no YouTube e não perca nenhuma novidade. youtube.com/Conectados Rádio. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Inscrições para a primeira edição do SISU 2018 começam em 29 de janeiro e se encerram em 1º de fevereiro. O cadastro do Sistema de Seleção Unificada é gratuito e deverá ser feito no site sisu.mec.gov.br. Os candidatos que tiraram acima de 0 na redação do último Enem podem usar as notas da prova para pleitear vaga em universidade pública. No total, são mais de 239 mil vagas em 130 instituições, sendo 30 estaduais e 100 federais. Como de costume, cada candidato poderá se inscrever em até 2 vagas.